Estamos novamente com o Dr. José Reinaldo de Paula Tasso, que é oncologista na cidade de Franca. E nós convidamos para falar sobre um tipo de câncer que é realmente, vamos falar assim, bem no popular, uma praga, né? É complicado o câncer de pulmão. Qual é a frequência desse tumor, doutor José Reinaldo? O câncer de pulmão, como você disse, ele é muito agressivo, né? É um dos piores tumores que a gente tem de todos os tipos de câncer. E assim, ele é extremamente frequente e de todos os tumores é o que mais leva ao óbito, tá certo? A gente precisa discernir duas coisas. Primeiro é o seguinte, o tumor que nasce no pulmão e o tumor que vai para o pulmão. O tumor que vai para o pulmão, ele não é originário do pulmão. Nós vamos falar aqui sobre o tumor que nasceu no próprio pulmão. Então, hoje, ele representa a maior causa de óbitos por câncer em relação a todos os outros tumores. E quais são as principais causas desse tumor de pulmão? O câncer de pulmão ele é extremamente relacionado com substâncias carcinogênicas que estão presentes no ambiente, tá certo? O principal carcinogênico que leva ao câncer de pulmão ainda é o cigarro. 90% dos casos de câncer de pulmão são relacionados ao cigarro. Só 10% dos casos diagnosticados de câncer de pulmão não são em pacientes que fizeram uso do cigarro. Existem outros fatores também que levam ao desenvolvimento do câncer de pulmão, principalmente a poluição atmosférica, a combustão de gasolina, óleo diesel, né? Ela solta substâncias carcinogênicas na atmosfera e esse aí, quando é inalado pela pessoa durante um período prolongado, muitos anos, também aumenta a incidência de câncer de pulmão. No passado, existia também uma incidência mais elevada de câncer de pulmão pela poluição domiciliar, poluição dentro de casa, que seria o fato da pessoa usar fogão de lenha, né, churrasqueira, né, esse tipo, excesso de fumaça que deixa dentro do ambiente domiciliar, causando o que a gente chama de poluição domiciliar, também aumentava muito a incidência de câncer de pulmão. Mas hoje, principalmente, a maior causa ainda é o uso do cigarro, né, que a gente tem que estar combatendo esse hábito. Doutor Zé Reinaldo, antigamente, né, há alguns anos atrás, a incidência do câncer de pulmão era a maioria nos homens. E o que a gente tem visto aí, que já equilibrou isso aí. As mulheres também têm câncer de pulmão. Como é que funciona isso? Para você ver hoje, Fausto, assim, hoje câncer de pulmão mata mais mulheres do que câncer de mama, né? Então, assim, é uma doença extremamente agressiva, tá certo? E que aumentou muito a incidência nos últimos 50 anos e esse aumento foi muito às custas do sexo feminino, tá certo? Por que isso? Porque a mulher, à medida que ela conseguiu sua liberdade, que isso foi extremamente louvável, né? Que ela conseguiu seus direitos na sociedade, ela também adquiriu hábitos nocivos, né? Que o homem também possuía, principalmente o uso do cigarro. Então, nos últimos 50 anos, a mulher aprendeu a fumar e beber em excesso, né? E isso refletiu no aumento da incidência de câncer de pulmão, não só câncer de pulmão, mas também outros tipos de câncer na mulher, né? É importante que a mulher crie consciência, né, da sua saúde, que além dos direitos dela na sociedade, né, ela também precisa ter consciência, né, dos hábitos nocivos que o cigarro, o excesso de bebida alcoólica pode levar, tá certo? E para a gente conseguir diminuir a incidência desses tipos de tumores também no sexo feminino. Doutor Zé Reinaldo, quais os tipos de exames que nós devemos fazer para o diagnóstico precoce, né, do câncer de pulmão, para a gente ter mais chances de cura? O câncer de pulmão, assim, se você pegar uma população que não fuma, na verdade não tem indicação nenhuma de nenhum tipo de rastreamento para câncer de pulmão. A pessoa, assim, que não tem o hábito de fumar,
ela tem praticamente 90% de chance de não vir a desenvolver um câncer de pulmão em toda a sua vida. Então, assim, existiam sempre alguns programas de rastreamento e detecção precoce de tumor em pacientes que fumam, né? Principalmente a partir dos 45 anos de idade. Isso envolvia o raio-x de tórax a cada 4 meses, né? E a pesquisa de células malignas no escarro, no pigarro, né? que o paciente produz, tá certo? Sendo realizado cada 4 meses. O uso dessa técnica conseguiu detectar tumores em uma fase menos avançada, uma fase mais precoce, tá certo? Esses pacientes foram submetidos à cirurgia numa fase que muitas vezes foi até possível operar a doença. Mas acompanhando esses doentes durante 5 anos, viu-se que não conseguiu diminuir a mortalidade, entendeu? Então a sobrevida desses pacientes foi a mesma daqueles que não faziam rastreamento, tá certo? Em vista disso daí, a gente chegou à conclusão que se fazer raio-x de pulmão seriado, pesquisa de células malignas no catarro, no escarro, né, não traduzia um aumento na chance de cura desses pacientes. Isso foi abandonado. Hoje a gente até faz programa de rastreamento muito sutil, né, no paciente tabagista, mas assim, isso não é determinante e assim, não tem uma indicação precisa de que isso deve ser realizado, mesmo que o paciente seja fumante. Já também foi feito estudos com seriados, com tomografia computadorizada em pacientes com mais de 50 anos, que fumavam mais de 20 anos, no sentido de detectar tumores também, e você conseguir fazer uma cirurgia numa fase mais inicial e obter maior chance de cura. Da mesma forma, no raio-x, na citologia oncótica, a tomografia computadorizada não foi capaz de traduzir num aumento da chance de cura, um aumento na sobrevida. Ela conseguiu determinar um maior número de pacientes que fossem submetidos à cirurgia, mas esses pacientes, mesmo sendo submetidos à cirurgia, apresentavam a mesma sobrevida do que aqueles que não foram submetidos ao rastreamento. Então, mesmo a tomografia hoje, ela não tem capacidade de detectar a doença numa fase precoce que realmente possa trazer algum benefício. E o tratamento? Como é feito o tratamento hoje para o câncer de pulmão? O tratamento do câncer de pulmão, o tratamento primário do câncer de pulmão envolve a cirurgia. Os pacientes que têm um tumor de pulmão que seja possível de ressecção, ou seja, retirada completa de lesão, eles são encaminhados para a cirurgia. A cirurgia ela envolve ou a retirada completa do pulmão, certo? De um pulmão, tá certo? Ou parcial desse pulmão, tá? A partir daí, sim, você teria uma expectativa de cura, porque o único tratamento capaz de curar qualquer tipo de câncer de pulmão realmente é a cirurgia. Quando os pacientes apresentam doença extremamente avançada ou doença disseminada para outros órgãos, como o fígado, ossos, né, gânglios mediastinais, a cirurgia ela já passa a ser, não tem um caráter curativo, e aí isso é abandonado, a cirurgia, e o paciente é encaminhado ou para tratamento radioterápico ou quimioterápico, tá certo? E a expectativa de vida para esses pacientes que não conseguiram operar o câncer de pulmão? Hoje, assim, a gente tem um tumor assim, que é muito grave. A gente, como tu falou no começo da entrevista, a gente deve lembrar que esse tumor é o tumor que mais mata, tá certo? E o fato dele mais matar também não é só esse problema, que ele mata muito rápido. Então, de cada 100 casos que você diagnosticar hoje, em 6 meses, 80 casos vão ter ido a óbito. Tá certo? Então, assim, a mortalidade em 6 meses gira em torno de 80% dos pacientes que não conseguiram operar, tá certo? Os pacientes que foram submetidos à quimioterapia, 20% vão ter uma resposta adequada e vão viver em torno de 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Eu tenho paciente que está vivo há 4, 5 anos, mas isso pode considerar até um milagre, tá certo? Porque, na verdade,
A expectativa, assim, de você ter um tumor de pulmão diagnosticado hoje, em 6 meses você tem em torno de 80% de chance de estar morto. Mesmo que o paciente esteja bem, saudável, sem falta de ar, a doença ela evolui de uma maneira muito agressiva e extremamente rápida. E a porcentagem de cura de todos esses tumores de pulmão? Se você pegar de 100 casos de tumor de pulmão que a gente chegou ao diagnóstico hoje, só 10% dos casos a gente vai ser passivo de cura. 90% dos casos vão morrer em 5 anos. E diante de toda essa agressividade, né, da malignidade do tumor de pulmão, do câncer de pulmão, qual a mensagem que o doutor deixaria para a população de Franca que está nos assistindo? Eu acho o seguinte, quando você tem uma doença que é extremamente agressiva, como o câncer de pulmão, que você tem, como a gente já disse aqui, poucos recursos de diagnóstico e de tratamento, porque mesmo que você detecte a doença precocemente, igual uma tomografia, mesmo que você detecte a doença precocemente com um raio-x, uma citologia de escarro, você vai ter pequenas possibilidades de cura, você não tem outro caminho a não ser investir numa situação que seria uma prevenção primária. A prevenção primária, ela envolve principalmente o combate ao cigarro. Vai lembrar de novo que se você não fumar, você teria 90% de chance de não ter um tumor desse tipo. Então, assim, qualquer tipo de tratamento, de exame diagnóstico, tá certo? É inferior a qualquer programa de saúde pública ou de conscientização da população no sentido de combater o hábito do cigarro, tá certo? A gente conseguir abolir o hábito do cigarro, nós reduziríamos em 90% a chance de ter um tipo de tumor. Quer dizer, nós teríamos 90% a menos casos de câncer de pulmão na nossa sociedade. Isso aí implica, assim, redução de gastos exorbitantes, né? Tanto em tratamento, em sofrimento, medicamento, hospitalizações, né? E mesmo o paciente que muitas vezes faz o diagnóstico numa fase que ele é produtivo, que está trabalhando, né? E às vezes para de trabalhar para ser submetido a tratamento, tá certo? Fora disso daí, assim, é importante a gente estar lembrando também da poluição, né, atmosférica da nossa cidade, né? Hoje a gente vê cada vez mais o estímulo do uso do automóvel, né? Cada vez mais o estímulo do transporte individual, né? E a gente não vê campanhas para desenvolvimento de transporte coletivo de qualidade, a gente não vê conscientização na população nesse tipo, né? A gente vê cada vez induzindo mais a população a consumir carro, construir estrada, fazer viaduto, né? E isso aí cada vez vem jogando mais substâncias carcinogênicas na atmosfera. Independente de a gente estar fumando ou não, nós estamos respirando esse ar que a gente convive todo dia. E isso aí também vai cada vez mais aumentar a incidência desse tipo de tumor na nossa população. É também importante lembrar aqui, Fausto, né, sobre o fumante passivo, né, que o fumante passivo, cada 5 cigarros que uma pessoa fumante fuma perto dele, está fumando um cigarro. E isso aí, durante muito tempo, fatalmente traduz na incidência e aumento de tumores de pulmão. E a gente sabe que mesmo aquele fumante que fumou a vida toda e parou de fumar, a incidência de câncer de pulmão, a chance dele vir a desenvolver, o risco dele vir a desenvolver um câncer de pulmão, vem diminuindo a cada ano, tá certo? Mas mesmo que passe 10, 15 anos, cada ano que ele vai passando vai ter uma menor chance de ter câncer de pulmão. Mas ele nunca vai chegar à incidência de uma pessoa que nunca fumou. Então é importante campanhas de conscientização no sentido de evitar que as crianças, adolescentes venham iniciar o hábito do cigarro. Eu acho que essa é a grande mensagem. Aí o Dr. José Reinaldo de Paula Tasso, oncologista da cidade de Franca, sempre trazendo dicas
para melhorar a sua saúde. Nosso muito obrigado ao Dr. José Reinaldo, que sempre participa do nosso programa com temas que trazem informação ao nosso teleassinante. Hoje o câncer de pulmão. E vai aqui o nosso recadinho: pare de fumar enquanto é tempo. E por falar, né, em saúde, nós queremos falar da Audibel. A Audibel, que é representante dos aparelhos Beltone, os menores e os melhores. A Audibel resolve o seu problema de audição. Vocês curtiram aí as imagens da Audibel? Eu quero mandar um abraço para a doutora Kátia, para o Anderson, para toda a equipe da Audibel, né? A equipe parceira do programa Fausto Puglia. E agora nós vamos para aquele momento gostoso, saboroso, refrescante, que é a hora, é o momento do seu Guaraná Antártica. Ele realmente acompanha você, né? E me acompanha também nas melhores horas da vida. Meus melhores momentos têm que ter Guaraná Antártica. Ô Neymar, por que você não foi pra Europa, cara? Europa? Vamos Guaraná Antártica, please. Guaraná Antártica? Não. Agora não, né? Praia, sol e Guaraná Antártica. Tem coisa melhor? Guaraná Antártica. Energia que contagia!